Olá, meus amigos, hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o ambiente. Eu venho falando sobre isso, né, tanto aí nas minhas redes sociais, em alguns vídeos aqui, e eu vou tentar reproduzir novamente o papo que eu bati com a galera aí no Facebook, teve uma grande repercussão. Uma coisa é você ler, outra é você ver reproduzido, né? Então eu aconselho até que você veja, leia depois essa publicação que eu fiz na minha página no Facebook. Você pode me acompanhar lá como Fábio Buchili, tá? Você vai conseguir ver essa matéria na qual eu descrevo, mas vou tentar aqui também reproduzir o que eu passei para a galera lá. Eu falava com as pessoas a respeito desse negócio, né? Onde a gente vê as pessoas com dificuldade para entender o ambiente da planta, o porquê esse negócio de ambiente, o porquê que coloco tela de sombreamento, o porquê que a minha cidade tem que ser mais fria, mais quente para determinadas plantas. Bom, lá no Facebook eu usei como exemplo um amigo, cultivador de catleias, Josh, que mora no Canadá. Ele é um grande apreciador de catleias. Ele possui no seu espaço catleia schilleriana, persivaliana, ele gosta de muito mesmo de persivaliana. Ele tem labiata, ele tem catleia triane. Então nós estamos falando aí de plantas de Venezuela, Colômbia, Brasil, ou seja, países tropicais, onde a gente sabe, né, essas plantas gostam de muito calor, muitas vegetam sob condição de muita iluminação, e o último lugar no mundo onde elas iriam viver seria no Canadá. Até porque lá o inverno é muito rigoroso, chega a ter temperaturas que são 15 graus abaixo de zero. Mas aí você pode se perguntar, né, como que o Josh conseguiu isso lá, Fabião? Bom, muito simples, e não tão simples assim. Ele precisou fazer um investimento muito grande, ele gastou cerca de 20 mil dólares para fazer uma estufa onde ele colocou aquecedores, né? Ele tem 4 aquecedores dentro dessa estufa, onde nesse período de inverno ele mantém esses aquecedores ligados 24 horas por dia, mantendo a temperatura em 25 graus. O problema que ele encontra é um pouco com a iluminação, já que nessa época também tem muita neve, existe tempo nublado, enfim, ele sofre bastante com a iluminação, onde ele também fez algumas adequações até com LEDs. Ele teve que fazer um baita de um esquema. E nós falamos aí de 20 mil dólares, foi o investimento que o Josh usou para construir essa estufa, né? Onde para nós hoje aqui seria facilmente um investimento de 100 mil reais. Bom, mas vale dizer também que o custo de vida lá é totalmente diferente, né? Quando a gente está falando de dólar, né? Aqui para nós é muito dinheiro, para eles lá, eles também têm um custo de vida, ganham cerca de 2.500 dólares por semana, outros mais, outros um pouco menos, depende muito, né, do que o cara faz e com que ele trabalha. Bom, mais barato não fica mesmo em nenhuma condição, tá? Eu também falei nessa publicação que eu gosto muito de masdevalha, mas aqui em Sorocaba, né, eu tenho um orquidário que é muito quente mesmo, né? A gente pega aqui cerca de 32 a 36 graus facilmente em períodos de primavera e verão. As masdevalhas, elas habitam muitas delas no Peru, outras no Equador, sobre uma condição de cerca de 1.200 a 1.500 metros de altitude acima do nível do mar, né? Então, você veja que é uma condição extrema, até porque a umidade que essas plantas convivem lá também é muito grande, cerca de 85 a 90%, o que faz com que o dia amanheça e essas plantas pareçam ter sido regadas, literalmente, as folhas delas estão todas molhadas ao amanhecer do dia. Agora, como que eu poderia, de repente, fazer o cultivo de masdevalha num espaço como esse que eu relatei aqui de Sorocaba, né, onde a temperatura facilmente aqui no verão alcançaria aí cerca de 36, 38, com sensação térmica que já chegou a 40 graus aqui em Sorocaba. Essas plantas simplesmente iriam morrer facilmente, não é verdade? Mas se eu quisesse cultivar masdevalha nessa condição, seria possível? Claro que seria. E eu teria que fazer como o Josh fez, um grande investimento para que eu pudesse ter 100 vasos de masdevalha nesse espaço. Nesse caso, o investimento seria o contrário do que ele fez lá, né? Colocar aparelhos refrigeradores, né, para que eu pudesse resfriar essa estufa e manter ela numa temperatura que ficasse entre 5, 15, 20 graus no máximo, para que essas plantas pudessem vegetar bem, né, numa condição de iluminação de 60%, 70%, e também fazer a instalação de irrigadores automáticos para que eu pudesse dar essa condição da umidade. Nós podemos criar ambientes e situações para cultivar determinadas plantas
desde que nós tenhamos a capacidade, primeiro, de entender a necessidade dessa planta e depois de ter dinheiro para poder fazer esse investimento e cultivar aquilo que gosta. Mas eu usei um termo lá que vou usar aqui também. Tem gente que fala que vale mais um gosto que dinheiro no bolso. Bom, mas se a sua condição é igual a minha, o que eu aconselho, amigo, é que você evite cultivar uma planta como essa, trazendo para dentro do seu ambiente uma planta que certamente, se você não entregar essas condições, você não vai conseguir cultivar. Para que vocês tenham uma ideia, hoje as Phalaenopsis, né, que são as plantas mais reproduzidas no Brasil hoje, contam com tecnologia alemã e muitos desses alemães que vieram para cá justamente para poder fazer a adequação de temperatura, umidade e climatização dessas estufas pelas quais tem uma produção enorme que sustentam aí o mundo todo com as Phalaenopsis. Só aqui no Brasil tem muita história e você já deve ter visto vídeos dessas estufas gigantes totalmente climatizadas. A ideia desse vídeo é falar para vocês o seguinte: quando vocês têm condições de criar esse ambiente, de fazer esse investimento, você pode ter a planta que quiser. Até porque foram os próprios alemães, também os ingleses, que deram início no cultivo das catleias, né? Plantas que convivem, como já disse aqui, em países tropicais, como Colômbia, Venezuela, Brasil e aí afora. E foi lá que os primeiros registros dessas plantas foram constatados com flores. E para isso eles tiveram que se especializar, porque nós estamos falando de países que têm condições totalmente opostas às necessidades destas plantas. Isso também nos trouxe um grande aprendizado e é esse que eu quero passar para você hoje. Que você tenha sempre em mente que o cultivo de orquídeas, para você poder cultivar suas plantas, você vai ter sempre que fazer uma escolha de investimento ou de plantas que podem vegetar no seu espaço. Vai ser necessário que você faça pesquisas em busca de plantas que se assemelham com o ambiente que você tem disponível. Se você mora na região do sul do país, onde durante o inverno é um inverno rigoroso, você vai fazer pesquisas relacionadas a plantas que suportam mais esse clima. Porque se você pegar plantas de clima muito quente, certamente você vai encontrar dificuldade. Do mesmo jeito que, por exemplo, na nossa região, Cymbidium, uma planta terrestre, e que tem necessidade de um temperamento de clima, né, onde durante o dia é muito quente e durante a noite é muito fria, a gente não consegue cultivar. Nosso cultivo em Sorocaba, uma cidade extremamente quente, seca na época de verão, é praticamente impossível você cultivar Cymbidium sem ter algumas artimanhas para que você possa ter algum tipo de resultado. Então, nesse caso, se você não tem nenhuma experiência, vai cultivar Cymbidium em Sorocaba, eu já recomendo que você não faça isso. Tudo isso eu falei para vocês porque se caso vocês queiram cultivar algumas plantas que não sejam adequados ao seu ambiente, você vai sofrer e pode sofrer com frustração, né? Pagando um grande dinheiro para ter uma planta que de repente vem até morrer devido a ela não ter se aclimatizado no seu ambiente. Por isso o ambiente ele é sempre o número 1 das escolhas que você deve fazer quando você for pensar em ter orquídeas. Porque ao pensar em ter orquídeas, você vai ter que pensar também as plantas que você vai poder cultivar dentro da sua condição e não importa o lugar onde você esteja, né? Desde que você tenha o entendimento da necessidade da planta, você vai poder fazer adequações. E você pode ter dinheiro para fazer grandes investimentos, né? Fazer como o Josh fez, de repente cultivar algumas plantas que têm necessidade de... você mora numa região muito quente, né? E quer cultivar plantas de região mais frias, aí, como a Cymbidium, né? A Paphiopedium, Masdevallia, a Drácula. Tem algumas dendróbiums, né? Principalmente do grupo Nobile, que tem uma necessidade de um pouquinho mais de frio, estresse hídrico, essa coisa toda. Quer dizer, tudo isso eu estou passando para vocês porque é esse entendimento que você vai ter que ter. Você vai conseguir entregar isso nesse ambiente? Você vai conseguir entregar essas condições? Se você conseguir, você vai ter sucesso. Agora, se você avaliou que você não vai conseguir fazer isso, não compre uma orquídea como essa só pelo seu gosto, porque você gosta. Porque essa planta vai vir para o seu orquidário e muitas coisas podem acontecer. Dentre elas, a primeira, né, de todas, é nunca mais você ver floração. Você conseguir, por exemplo, que ela vegete, mas isso não é algo que você quer, né? Você quer ver o vegetal dela bonito, enraizamento e, claro, óbvio, a floração. Para isso acontecer, essa planta tem que estar realmente nas condições climáticas de habitat natural ou mesmo que ela tenha sido reproduzida, né, como a grande maioria vendida hoje no mercado, em laboratório, para os orquidários profissionais, mesmo adaptada a isso, ela dificilmente vai conseguir se adaptar diferente daquele que ela vegeta na natureza, tá? Então, meus amigos, essa foi a dica para vocês sobre o ambiente, as plantas que vocês podem cultivar, abrindo um pouquinho a cabeça de vocês para vocês terem cuidado
não sair numa exposição, olhar uma planta bonita e falar, poxa, vou pegar, vou levar para casa. Isso pode ser um grande desastre, pode ser uma grande despesa e, claro, também uma judiação, porque tem plantas que você vai pegar, você vai trazer, elas vão morrer, é certo que ela vai morrer, devido a você não ter uma condição climática que vai fazer com que ela nem sequer venha a vegetar, que dirá dar flores. Uma outra dica que eu deixo para vocês, e afinal, é que vocês comprem orquídeas. Primeiro, sempre, guardem na cabeça de vocês, parem de comprar orquídeas sem identificação. Compre elas sempre identificadas, justamente para você poder fazer essa análise completa do que você vai precisar entregar para ela e se esse ambiente vai poder atender essas necessidades. Em segundo, busque sempre comprar plantas da região aonde você mora, né, da sua cidade ou de cidades vizinhas, que já são plantas mais aclimatizadas, mais preparadas para já entrar no seu orquidário e mais rapidamente também se adaptar para que ela possa vegetar e florescer bem. Lembro também que essas plantas, ao chegar no seu cultivo, você tem que ter em mente que essas plantas estavam vegetando em outras condições. Sempre que nós compramos uma planta e trouxemos para o nosso orquidário, pode ocorrer algumas coisas. Ela pode no ano seguinte florescer normalmente, como todos os anos florescem, como pode simplesmente passar 3, 4 anos sem você veja flores. E isso não é sinal de nenhum problema não. É que algumas plantas demoram mais para se aclimatizarem em determinados ambientes do que outras. Por isso o cultivo de orquídeas é sempre esse grande mistério e gera vários tipos de dúvidas e questionamentos, né? E pessoas que acabam vindo desistir por falta de uma determinada informação, aquela que vai levar com que ela entenda que orquídeas não é, na verdade, um brinquedinho, e sim um ser vivo que depende de condições climáticas, ambientais e também do seu cuidado, da forma como você vai tratar dessa planta, para que ela possa então corresponder à sua expectativa. Escuto também as pessoas falando sobre essa falta de floração, né? E às vezes as pessoas mandam foto para mim, eu vejo aquele síndlezinho que ela comprou numa exposição, pagou ali um pouco mais barato, o que é uma grande vantagem. Por outro lado, também tem a grande desvantagem, é que essa planta vai precisar justamente de 3, 4 anos para poder se tornar uma adulta jovem e trazer para você então a primeira floração. Portanto, sempre que adquirir uma orquídea, entenda isso. O ambiente vai fazer toda a diferença. Para que vocês tenham uma ideia do quanto isso é grave, às vezes eu faço alteração de uma planta que está aqui, ó, atrás de mim, e eu passo ela para lá, aqui ela florescia todos os anos. Passei para lá, ela acaba ficando 2 anos sem florescer, até se adaptar simplesmente 10 metros da onde ela estava, dentro da mesma condição de cultivo. Olha só que coisa, né? As orquídeas são muito resistentes, gente, mas uma coisa que ela sente de verdade, é a mudança de local, mudança climática. Tudo isso faz com que ela tenha atrasos de floração e algumas plantas venham até morrer dependendo da mudança que você fizesse. Incluir, por exemplo, nessa mudança não só uma condição de maior ou menor umidade, mas também de menor ou maior iluminação. Portanto, você vai ter que saber o nominho da sua orquídea para que você possa entregar para ela sempre a melhor condição de cultivo. Eu espero que com esse vídeo eu tenha feito você entender um pouquinho mais dessa regra número 1 para você que quer se tornar um orquidófilo. Para você ser um grande orquidófilo, se você não entender que a maior regra existente para que isso possa ser o primeiro grau a você subir, vai ser o ambiente. Então, se você passar a entender as necessidades dessas plantas e o que você pode cultivar, não aquilo que você quer cultivar, você vai se tornar um grande orquidófilo e é isso que eu desejo. Essa é a mensagem que eu queria passar para você nesse vídeo e eu espero que realmente ele tenha te ajudado. A gente, claro, sempre se vê por aqui. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!